Pessoal, bom dia! Muito bom estar aqui com vocês novamente. Tô morrendo de saudade de estar em sala de aula e estou realmente sentindo dificuldade nessa nossa relação remota, porque eu sinto falta de vocês em sala, com os abraços de vocês, encontrando vocês, tendo calor humano. Eu realmente sinto muita falta disso. Quem me conhece bastante sabe o tanto que eu sou ligada a vocês de forma pessoal. Mas vamos torcer para que isso acabe logo, para que a gente possa voltar às aulas presenciais em breve. Mas enquanto a gente não volta, a gente precisa seguir com nossas aulas remotas e nós estamos dentro da ementa. A gente conseguiu ir bem rápido quando das aulas presenciais, então faz com que nós estejamos agora em um momento muito satisfatório para nós e muito cômodo, porque a gente não precisa correr com nada, né? A gente já viu tudo sobre princípios, enfim, sobre métodos de conciliação, mediação e arbitragem, falamos dos mais diversos assuntos. Então não se preocupem que vocês estão tendo tudo que tem dentro da ementa, tá? Importante ressaltar, pessoal, que às vezes vocês podem achar que a aula é curta para o que vocês teriam dentro de sala, e isso não é verdade, tá? Gostaria até de deixar isso muito claro. Uma aula que às vezes eu dou de 15 minutos como videoaula, em sala de aula corresponderia a 40 minutos. E por que isso? Porque tem o atraso do início da aula, muitas das vezes a aula acaba um pouquinho mais cedo, tem a chamada, tem o debate, tem as perguntas em sala, então a gente debate muito, a gente conversa sobre os assuntos, né? Além disso, eu dito em sala, então a gente fica muito tempo perdendo tempo, entre aspas, perdendo tempo não, porque ter um caderno organizado é de suma importância, mas a gente acaba dobrando o tempo com essa questão de ditar a matéria. E aqui eu faço o contrário, é como se eu estivesse dando 40 minutos de aula e ainda dou para vocês o material já escrito. Então eu facilito a vida de vocês, tá? Então fiquem tranquilos que não há prejuízo algum de matéria, pelo contrário, eu só tô tentando otimizar. Porque senão o vídeo vai ficar um vídeo muito extenso, que eu poderia estar fazendo de uma segunda forma. Eu poderia estar dando aula para vocês e ditando também, igual eu faço em sala, ao invés de dar a aula por escrito. E eu acho que isso vai fazer o vídeo ficar muito longo, muito cansativo, e então eu optei em fazer um monólogo. E um monólogo, a gente só falando, a aula passa muito rápido, pelo menos para mim que está falando, porque não tem debate, não tem o calor da pergunta, da curiosidade, e também não dito, né? Então, existe essa segunda opção de eu fazer um vídeo mais extenso editando, mas vai ficar um vídeo bem cansativo. Então, eu optei pela primeira opção, que é fazer esse monólogo e dar para você já a matéria prontinha lá no portal, tá bom? Espero que assim esteja dando para atendê-los, mas fiquem tranquilos que nós estamos seguindo conforme a nossa ementa, conforme seria com qualquer outra turma se a gente não estivesse na aula à distância. Tá tudo igual, tá bom? Pessoal, olha só, vocês fizeram um trabalho sobre o filme Negação. Como era um trabalho que era bem complementar, que não dizia respeito diretamente à nossa matéria, de agora, ação, defesa e tudo mais, eu vou postar a correção para vocês até uns 15 dias para frente, tá? Enquanto isso, a gente vai seguindo a nossa ementa, a nossa matéria, até mesmo focando aí para a prova 2, tá? Que já é aí no final do mês, salvo engano, tá bom? Então, bom, pessoal, sem mais delongas, hoje falaremos sobre processo. Essa aula de processo, ela é dividida em duas. Temos o processo 1, processo 2 e processo 3, porque é uma matéria bem extensa, tá? E é muito importante vocês prestarem atenção nessas 3 aulas. Por quê? Porque o tema processo começa agora e termina no 10º período. Então, desculpa. Então, se você não entendeu o que é a base do processo, vocês vão ficar perdidos ao longo de todos os outros períodos. Porque a base a gente está vendo aqui. Lembra que a gente está tendo teoria geral do processo? Então, vocês estão tendo coisas gerais sobre tudo relacionado ao processo. Ação, defesa, os princípios, as formas de resolução autocompositivas, heterocompositivas, sobre o processo. Então, são questões gerais. As questões específicas vocês vão começar a ver a partir do 4º período. Então, vocês têm que entender muito bem a base para depois conseguirem entender as questões específicas de cada assunto.
Por exemplo, no semestre que vem a gente vai entrar em intervenção de terceiros. A gente já está dentro do processo, tá? Mas se você não entendeu a base do que é um processo, você vai ter dificuldade de entender como que vai funcionar essa intervenção de terceiros. Principalmente aquele aluno que não tem prática jurídica, tá? Então, muito foco nessas nossas aulas de TGP, que elas são muito importantes. São aulas muito teóricas, aulas um tanto quanto cansativas, mas vocês vão ver que vão fazer muita diferença para vocês lá pra frente, tá bom? Bom, pessoal, hoje então começaremos a falar sobre processo, é o tema que vocês terão aí até o final do 10º período. Nós vimos que, de acordo com a Constituição Federal, a todos é garantido o acesso à justiça pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, que é o direito de obter uma resposta do Poder Judiciário para os requerimentos que foram formulados em juízo. Então, todos nós temos esse direito, né? Só que para que eu tenha essa resposta, eu tenho que ter proposto uma demanda, ou seja, tem que haver uma formalização, a distribuição de um processo. E esse processo é o instrumento da jurisdição. É por meio dele, pessoal, que o Poder Judiciário vai responder àquele caso concreto que você levou ao Poder Judiciário. Tá? Então, é por meio do instrumento processo. Se eu não tiver processo, não tem como o Estado, por intermédio do juiz, te dar uma resposta, ok? Ocorre, pessoal, que esse processo ele tem dois aspectos muito importantes que a gente tem que visualizar, tá? São os aspectos objetivo e subjetivo. Os dois aspectos existirão em todos os tipos de processo que vocês vão ver já já, tá? O aspecto objetivo, pessoal, nada mais é do que saber que um processo se constitui por atos que são ordenados, tá? Que são ordenadamente encadeados e que são previamente previstos em lei e que se destinam a um fim determinado, que é a pretensão jurisdicional, ok? Para que seja alcançada essa pretensão jurisdicional, eu tenho que obedecer às regras de um determinado procedimento. É com esse procedimento que eu vou obter uma resposta, uma pretensão jurisdicional, uma tutela jurisdicional. Então, por exemplo, nós temos procedimentos como, por exemplo, o procedimento comum, que eu tenho uma petição inicial, na sequência o juiz vai verificar se vai receber a petição inicial, a citação do réu, na sequência a resposta do réu, a fase de saneamento, possibilidade de julgamento antecipado, a colheita de provas, o julgamento, ou com audiência de instrução e julgamento, ou não. Então, a gente tem atos ordenados que estão previstos em lei de forma prévia e a gente tem que obedecer essa ordem, tá? Então, este é o aspecto objetivo do processo. E o aspecto subjetivo, pessoal, é que o processo ele estabelece uma relação processual entre dois personagens, que é o juiz e as partes, que na verdade, então, são três personagens: juiz, autor e réu. Então, o processo, ele vai se prolongar ao longo do tempo e, inclusive, essa relação processual também, entre juiz, autor e réu. Lembrando que quando se estabelece essa relação processual, quero dizer para vocês que, a partir desse momento, que vocês vão ver quando se dá essa estabilização mais para frente, todos os personagens passam a ter deveres, direitos, faculdades, ônus, bônus. Então, a gente tem que obedecer regras que a gente vai ver quando dá matéria dos sujeitos processuais. Mas com a estabilização dessa relação processual, nasce, então, obrigações, deveres, direitos que devem ser cumpridos. Então, dentro deste processo, nós temos o aspecto objetivo, que nada mais é do que o conjunto de atos que são encadeados de forma ordenada e previamente estipulados por lei mediante um procedimento, e temos também um aspecto subjetivo que implica em deveres, em direitos e obrigações quando da relação processual, quando da existência de juiz, autor e réu, quando se estabelece essa relação processual, tá? Importante vocês entenderem, pessoal, uma coisa muito relevante. O processo, ele é um instrumento considerado abstrato. O que é um processo, um instrumento considerado abstrato? Quer dizer que o processo ele não tem uma realidade corpórea. Essa é a grande pegadinha da prova. O que é uma coisa não possuir uma realidade corpórea? Eu não consigo ver o processo.
Então, a gente fala muito de forma errada e vocês escutam a gente falando isso de forma errada e aprendem de forma errada e passam o resto da vida a falar a coisa errada. Exemplo, estou lendo o processo. Ninguém lê o processo, porque o processo a gente não vê. Processo é um instrumento que é abstrato. A gente não vê processo. O que a gente está lendo são os autos. Autos é uma coisa, processo é outra. Processo a gente não vê. Processo é um instrumento abstrato que não tem realidade corpórea, eu não consigo ver. Autos nada mais são, pessoal, do que atos processuais que são reduzidos a escrito e são incluídos, reunidos em um volume ou mais de um volume, se tiver muitos atos processuais. Então, autos são o quê? A materialização de atos processuais. Então, o que a gente lê não é o processo, são os autos do processo número 1, 2, 3. Então, é errado quando a gente fala, eu vou ler o processo da fulana de tal. Você não vai ler o processo, você vai ler os autos da fulana de tal. E autos nada mais são do que atos processuais que são reduzidos a escrito e que são anexados em um volume ou mais de um volume, a depender da quantidade de atos. Quanto mais atos processuais por escrito eu tiver, maior será esses autos do processo número 1, 2, 3, tá bom? Então, cuidado com essa pegadinha. Processo, então, é um instrumento abstrato que não tem realidade corpórea. O que tem realidade corpórea são os autos. É isso que a gente lê, tá bom? Pessoal, enquanto o processo ele engloba todo um conjunto de atos que se prolonga ao longo do tempo e que estabelece uma relação processual entre o juiz e as partes, o procedimento é a forma que a lei traz para que esses atos processuais sejam desencadeados. Então, o processo ele é o conjunto de atos, ok? Enquanto que o procedimento é o que a lei fala sobre estes atos processuais. Qual será a sequência desses atos? Vai depender do procedimento escolhido. O procedimento, pessoal, de acordo com o CPC hoje, ele se subdivide em procedimento comum e procedimento especial. A gente já falou isso, eu acho que várias vezes. Mas vamos lá mais uma vez. Um processo, então, ele pode ter dois tipos de procedimento. Eu vou ter que escolher ou o procedimento comum, que acontece em 90% dos casos, ou o procedimento especial. Procedimento comum, pessoal, é aquele procedimento convencional. Por isso que ele cabe a muitos processos. Por exemplo, uma ação de cobrança, uma ação indenizatória, uma ação de repetição de indébito, uma ação de obrigação de fazer, subir um muro. Tudo isso é um procedimento comum, que é um procedimento convencional. Os atos, a sequência de atos processuais serão sempre as mesmas. Mas a gente tem aqueles procedimentos especiais específicos ou não convencionais. Por que que eles existem? Porque existem matérias, pessoal, que não faz sentido existir um procedimento comum tão somente. Imaginem uma ação de divórcio. Numa ação de divórcio, a gente discute muita coisa, incluindo o sentimento daqueles cônjuges que buscam se divorciar. Mas é possível que haja menores, que a gente vai discutir sobre visita, guarda, questão de pensão alimentícia entre os cônjuges para o menor de idade, filiação, partilha de bens. Como é que uma ação de divórcio poderia seguir um procedimento comum, um procedimento que é feito por uma ação de cobrança? Com tantas matérias diferentes dentro dela. Então, por isso que o Código de Processo Civil traz procedimentos específicos para alguns processos, não são todos. O procedimento comum, pessoal, vocês começam a ter a partir do 4º período comigo e vocês vão ter até o final do 8º período. Então, vocês vão ter aí um tempão sobre procedimento comum, porque ele é bem extenso e se aplica à maioria dos tipos de ação, né, de direito de ação. Agora, o procedimento especial vocês vão ver comigo também no 9º e 10º períodos. Então, é lá pro final. Então, lá vocês vão ver que a ação de divórcio, ela tem uma sequência de atos diferente, uma ação de consignação em pagamento, uma ação monitória, uma ação de exigir contas, de oposição, de habilitação. O Código de Processo Civil, ele traz procedimentos específicos para essas situações, que são situações excepcionais. Tá? Então, o processo é o conjunto de atos e também a estabilização da relação jurídica, enquanto que o procedimento é a forma que a lei determina de que estes atos sejam realizados
dentro do processo. Aí vai depender se vai ser um procedimento comum ou um procedimento específico, tá bom? Mas isso com muita calma vocês vão ver ao longo de todo o curso. É só para vocês entenderem que existem essas duas coisas, tá bom? Agora, pessoal, a gente, quando provoca o juízo, a gente não busca ter um processo. O que a gente busca é uma pretensão jurisdicional. O que a gente busca é que o juiz aplique a lei naquele caso concreto, que ele nos dê uma resposta de mérito. Não é isso? Exemplo. Quando eu mando uma mensagem no WhatsApp com uma pergunta, o que eu quero com aquilo? É estabelecer só uma relação entre eu e o fulano de tal? Não, o que eu quero é a resposta. Então eu quero a resposta da minha pergunta, a resposta do mérito. O processo também é isso. Então o que é o processo? O processo é o WhatsApp. O processo, ele nunca vai ser um fim em si mesmo. O processo, ele não se esgota só por existir. Eu não procuro um juízo porque eu quero que exista um processo. Eu quero uma resposta para ele. Igual no WhatsApp, eu fiz uma pergunta, eu quero a resposta para minha pergunta. Mas eu estou utilizando um instrumento para isso, que é o WhatsApp. A resposta que eu quero para o meu problema está mediante um instrumento, que é o instrumento do processo. Então, pessoal, nós temos aqui a instrumentabilidade do processo. O processo é um instrumento e o processo nunca é o fim em si mesmo. Ninguém ingressa em juízo para obter tão somente um processo. A gente ingressa com ele como sendo um instrumento da jurisdição para que o juiz aplique a lei naquele determinado caso concreto, tá? Por isso, pessoal, é que o processo vai ter que se amoldar à pretensão do direito material que se busca satisfazer, né? O processo, ele tem que ter ligação com aquele direito material. Se eu estou discutindo contratos, então o processo vai ter que se amoldar aquilo. Se eu estou discutindo uma obrigação de fazer submuro, o processo vai ter que se amoldar aquilo. Se o processo é de divórcio, o direito material diz respeito a direito de família, o processo vai ter que se amoldar aquilo. Por isso, nós temos uma diversidade de tipos de processo dentro do processo civil. E isso se justifica pelo fato de que podem existir inúmeras pretensões que podem ser formuladas em juízo. Eu posso buscar o juízo, o Poder Judiciário, ao longo da minha vida, para várias coisas. Para receber um valor que eu paguei por 2 vezes, para poder retirar o meu nome que está negativado, mas na verdade eu paguei a conta e fui negativada de forma indevida, porque eu quero um divórcio, porque eu quero fazer um inventário, né? Então, para N situações. Então, por existirem várias pretensões, existem vários processos, vários nomes de processos. Por isso nós temos ação de cobrança, ação de obrigação de fazer, ação de divórcio, vários tipos de ação que vocês vão ver ao longo de todo o curso, principalmente quando da prática civil lá do 7º, 8º, 9º e 10º períodos. Mas existem 2 tipos de processo que são a divisão macro da situação. É elas que vocês têm que saber nesse momento. E é a mesma divisão da ação. Vocês viram que a ação ela pode ser de conhecimento e também de execução. Isso também se aplica ao processo. O processo pode ser processo de conhecimento ou um processo de execução. Eu nunca vou ter um processo de conhecimento e execução, a não ser numa única situação que a gente vai falar já já. Então, a regra é que vai existir um processo de conhecimento ou um processo de execução. Processo de conhecimento busca a tutela cognitiva. O que eu quero? Eu quero que o juiz diga o direito, diga quem tem razão. Então, um exemplo de uma ação de conhecimento. Um exemplo de uma ação de conhecimento que a gente vem falando aí ao longo dos dias. Uma ação de cobrança é uma ação de conhecimento. O juiz, ele vai falar para mim se eu tenho direito aos 10 mil reais ou não. Né? Então, aqui nós temos um processo de conhecimento no qual se busca uma tutela, uma proteção cognitiva. O juiz vai conhecer da matéria e vai sentenciar. Enquanto que no processo de execução, a pretensão não é mais essa. Eu não quero que o juiz conheça ou desconheça o direito, porque o direito eu já tenho. O que eu quero é a satisfação do meu direito, porque ele não foi cumprido, tá? Então, foi um dos exemplos que eu dei, eu acho que quando da aula da ação também, falando da existência de um cheque. Eu falei para vocês que cheque é um título executivo, extrajudicial, e que por isso você já tem direito a recebimento daquele valor, porque você tem um título líquido certo e exigível.
Tá ali, a pessoa te deu. Tá dentro do prazo prescricional. Eu preciso que o juiz diga se eu tenho direito a receber esse valor ou não? Não, porque o próprio cheque já faz isso por si só. Porque o Código de Processo Civil fala isso, tá? Então, o que eu quero na ação de execução, né, no processo de execução, é que a pessoa cumpra. Ela não cumpriu de forma espontânea. Então, ela vai cumprir de uma forma mais coercitiva, penhorando as coisas dela, etc, etc, etc. O juiz não quer saber quem tem direito mais, porque ele já sabe que eu tenho, tá? Então, nós temos esses dois tipos de processo, de conhecimento e de execução. Mas vale lembrar uma outra coisinha que a gente falou sobre direito de ação, e isso aqui também se inclui ao processo, tá? O processo de conhecimento, ele pode ter algumas finalidades. Ele pode ter uma tutela que seja condenatória, uma tutela que seja declaratória ou uma tutela que seja constitutiva. Para quem não viu a aula sobre ação, volta lá e assiste, porque nós falamos muito sobre isso, né? Sobre tutelas condenatórias, tutelas declaratórias e tutelas que sejam constitutivas. Aqui no processo é a mesma coisa. O processo de conhecimento, ele pode ter uma tutela condenatória, uma tutela declaratória ou uma tutela constitutiva. Enquanto que o processo de execução é um processo de execução e pronto, acabou, tá? É para satisfazer a minha pretensão, o meu direito que já existe. Acontece, pessoal, que tem uma subdivisão que ela é esquisita, mas que facilita a sua vida quando você for advogar. Desde 2005, isto é assim, tá? E isso se manteve com o Código de Processo Civil de 2015. Quando eu disser sobre processo de conhecimento com pedido condenatório ou processo de conhecimento com tutela condenatória, com proteção condenatória, estou dizendo para vocês que esse processo tem uma natureza eclética. Só ele. Então, não são todos os processos de conhecimento, que eu acabei de falar para vocês que pode ter uma finalidade condenatória, declaratória ou constitutiva. Tá? Aqui nós estamos falando do processo de conhecimento com pedido condenatório. Exemplo, quero que pague 5 mil reais, quero que construa um muro, quero que devolva o meu dinheiro. Isso é um pedido condenatório. Esse tipo de ação, ele tem ele tem uma natureza eclética. O que é isso? Quer dizer que a sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, aquela sentença que condenou alguém a pagar, que condenou alguém a subir o muro, que condenou alguém a restituir o dinheiro, que condenou alguém a indenizar e que não tem mais possibilidade recursal, ou porque eu não utilizei desse direito, e aí passou, precluiu porque o prazo acabou, ou eu já usei do recurso e o recurso já foi julgado e não tem mais recurso algum para eu poder fazer. Então, a sentença condenatória transitada em julgado, é essa situação, ela não mais põe fim ao processo de conhecimento com o pedido condenatório. Professor, então não entendi. Quer dizer, teve todo um processo, no final o juiz sentenciou. O juiz falou, condena o réu ao pagamento de 10 mil reais. Ele não recorreu, bateram um carimbo lá no fórum, transitou em julgado e não botou fim ao processo? Como assim? Isso não existe. Olha como é bizarro, né? O processo civil, ele tem toda uma inteligência. As coisas não são assim porque são, não. Acontece, pessoal, que nestes casos, nestes processos de conhecimento com pedido condenatório, eles podem possuir duas fases. A primeira fase é a cognitiva e a segunda fase é a executiva. A cognitiva é essa, que o juiz foi lá, sentenciou, pague 10 mil reais, transitou em julgado. Acabou a primeira fase, que é a fase cognitiva. Agora, se o réu não cumpriu de forma espontânea o que o juiz definiu ali, vai nascer a possibilidade da segunda fase, que é a fase executiva, que vai acontecer quando não houver a satisfação espontânea do julgado. Então, não houve o pagamento. Aí vai nascer essa segunda fase, que é chamada de cumprimento de sentença. Então, dentro de um processo de conhecimento com pedido condenatório, eu posso ter a fase cognitiva e, caso não haja o cumprimento espontâneo pelo réu daquilo que foi determinado pelo juízo, vai nascer uma segunda fase, que é a fase executiva, chamada de cumprimento de sentença. São duas situações, duas sistemáticas totalmente diferentes que estão dentro de um único processo, dos mesmos autos, tá? Antigamente, antes de 2005,
não era assim. Nós tínhamos dois processos diferentes. A partir do momento que o juiz decidia, transitava em julgado, condenava o pagamento dos 10 mil, caso alguém não pagasse, não satisfazesse aquilo que o juiz o determinou, eu tinha que abrir um novo processo de cumprimento de sentença, para ver se eu conseguia receber aquele valor, penhorar as coisas, blá, 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 blá. Que vocês vão ver isso também lá no 7º e 8º período, essa parte do procedimento, tá? É só um resumão mesmo, uma teoria geral do processo, tá? E antigamente existiam dois processos diferentes, aquilo se perdurava ao longo de muito tempo, então fazia com que o processo demorasse muito, o réu sumia. Então, para evitar que isso acontecesse, em 2005 foi unificado tudo isso em um só. E o Código de Processo Civil, inteligentemente, manteve essa situação. Então, processo de conhecimento com o pedido condenatório. É possível que haja duas fases. A primeira, a fase cognitiva, que o juiz vai decidir, condenei em 10 mil, trânsito em julgado, não tem mais recurso. Se a pessoa pagou, vai acabar ali. Mas se ela não pagou, vai nascer uma segunda fase, que é a fase executiva, chamada de cumprimento de sentença, para satisfazer o meu direito, para eu de fato receber, tá bom? Por isso que se chama processo eclético de natureza eclética, tá? É a ideia de uma reunião em um processo único de sistemas que sejam diferentes, o cognitivo e o executivo, tá bom? Agora, pessoal, a gente fala muito de ação, de processo e ação. E pode ser... Ai, desculpa, gente. E pode ser... Eu não vou parar o vídeo pra começar de novo por causa disso, não. Pode ser que vocês estejam confundindo, né? Nossa, eu não estou entendendo a diferença de ação para processo. Para mim é tudo a mesma coisa. O Lecrum CRE para mim tá a mesma coisa. Pessoal, são coisas distintas. Ação é uma coisa, processo é outra. Ação é um direito subjetivo público de movimentar a máquina judiciária para a resposta de uma pretensão que eu formulei. Direito subjetivo. Eu posso exercer o direito de ação ou não. Eu posso muito bem ficar quieta. Exemplo, eu tenho as condições da ação. Lembra que a gente viu? Então me nasce o direito de ação. Mas eu posso querer não provocar o juízo. Eu tenho o direito de ação, mas eu não quis ajuizar o processo. Entenderam? Então, para que seja viável a minha pretensão, porque ela existe por conta do direito de ação, mas para que ela seja viável, eu tenho que percorrer um caminho, né? Para me levar ao provimento jurisdicional. Então, eu tenho que obedecer alguns atos que são ordenados e essa estabilização da relação entre juiz e partes para que tenha faculdades, obrigações, direitos, enfim. E uma sentença lá ao final. Ok? Então, o direito de ação, ela é um direito subjetivo que eu posso exercer ou não. A partir do momento que eu exerci e verifiquei que eu tenho as condições da ação, nasce um processo quando eu distribuo isso. É um instrumento para que eu possa ter o meu direito de ação garantido, para que eu tenha uma resposta do Poder Judiciário. Então, não confundam, tá bom? Uma coisa com a outra que não... Elas estão interligadas, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? Ótimo. Agora, não basta que eu tenha o direito de ação, que eu tenha as condições da ação. Eu tenho que ter pressupostos processuais. É possível que eu tenha o direito de ação, mas eu não tenha pressupostos processuais. Então, o processo ele não é válido. Então, vamos ver esse problema? Olha só. O direito de ação, ele depende de determinadas condições, que são as condições da ação. E sem elas, você será carecedora da ação. Se você é carecedora da ação, sequer em processo você pode pensar. Porque o processo vai existir se você tiver direito de ação. Lembra disso? Tá. Então, tem que estar preenchidas algumas condições da ação. Enquanto que o processo deve preencher alguns requisitos para que possa ter o desenvolvimento regular e válido. Tá? Eu tenho que obedecer toda uma estrutura sistematizada. Se eu não obedecer, quer dizer que o processo não está regular ou ele não está válido. E aí não adianta nada. Por exemplo, me nasce o direito de me divorciar. Um direito subjetivo. Eu quero, meu marido quer, nós queremos. Enfim, queremos fazer aí uma ação de divórcio consensual em juízo. Temos filhos menores, por isso não posso fazer em cartório, tenho que fazer em juízo. Muito bom. E aí, nós dois somos advogados, nós sabemos que é preciso fazer uma ação de divórcio consensual. E que tem alguns requisitos para preencher da petição inicial, por exemplo.
Tem documentos que eu preciso juntar, que são documentos obrigatórios. Coisas que são obrigatórias dentro da petição inicial. Se eu não obedeço, pessoal, estes atos que estão previamente estipulados no processo civil ou em leis específicas, quer dizer que o processo ele não vai ser válido ou ele não vai ser regular, tá bom? Então, condições da ação diz respeito ao direito de ação. Vi que tem condições da ação? Quer dizer, então, que eu posso ajuizar um processo. Para isso, eu tenho que ter os pressupostos processuais, tá bom? Para que eu tenha efetivamente uma resposta de mérito. Esses pressupostos processuais a gente vai ver na próxima aula, porque, como eu disse para vocês, é uma matéria um pouco extensa, tá? Mas nada mais são do que os requisitos para que o processo seja válido e seja regular. Sem esses pressupostos, o processo não vai ter um bom termo e o juiz não vai poder sentenciar. Ele não vai poder emitir um provimento jurisdicional, ok? Agora, nossa, o tempo tá muito seco aqui em Varginha. Não sei se vocês residem aqui, mas meu Deus. É que em sala eu tomo muita água, né? Então eu falo mais devagar e tal. E aqui eu não tava muito acostumada com esse monólogo tão somente. Imaginem o seguinte, pessoal, para ficar mais ilustrado ainda tudo isso que eu expliquei. Para que eu possa passar a falar um pouquinho sobre os pressupostos processuais. Não sobre eles ponto a ponto, mas um resumão. Imaginem uma analogia, tá? Uma pessoa, ela reside no campo e ela precisa ir para a cidade porque ela ganhou um prêmio. Ela apostou na loteria e ela ganhou. Vocês estão assistindo aí a novela das 9? Fina Estampa? Então, a Fina Estampa, a mulher lá, o Pereirão, ela apostou na loteria, ela tinha um bilhete, e aí ela ganhou, ela foi lá com o bilhete e levou aquela bolada de 50 milhões de reais. Pouca coisa, quase nada. E ela até perdeu o bilhete, ela teve que procurar o bilhete que ela não encontrava, enfim. Então, olha a situação. A pessoa, ela mora na roça, ganhou na loteria, tem o bilhete, e ela tem que se deslocar até a cidade. Para quê? Para poder garantir o seu prêmio, para poder reclamar da quantia que lhe é devida. Vamos supor esses 50 milhões, tá? Pessoal, o direito de ação, na verdade, antes de falar sobre isso, né? Então tem essa situação dela se deslocar para a cidade para poder reclamar a sua quantia. Para isso, pessoal, ela tem que preencher algumas condições. A primeira, ela tem que fazer efetivamente jus ao prêmio. Então ela tem que ter apostado na loteria, ela tem que ter o bilhete. E segundo, ela tem que ter sido premiada, ou seja, os números dela tem que ter saído. São condições, não é isso? Então ela tem que fazer efetivamente jus ao prêmio, ela comprou o bilhete, ela apostou, tá lá guardadinho. E além disso, ela foi premiada, os números dela saíram. Essas são as condições. Imaginem o seguinte, ela fez jus ao prêmio, ela foi premiada, os números dela saíram. Não nasce agora um direito subjetivo dela? Ela pode ou não ir lá buscar o prêmio. Ela pode falar, ai, ganhei, que legal, sou sortuda, mas não vou. Ela pode fazer isso? Pode. Ou ela pode falar, ah, eu vou. Então, olha, o direito de ação, pessoal, corresponde ao direito ao prêmio. São essas condições da ação, que é fazer jus ao prêmio e ter sido premiada. É como se fosse a condição da ação. A partir do momento que ela preencheu essas condições, ela não pode ir lá buscar o prêmio? Pode, mas para isso ela tem que percorrer um caminho, ela tem que sair do campo e ir até a cidade, na lotérica X, para poder reclamar a sua quantia, falar que ganhou e pegar os seus 50 milhões. Este percurso que ela vai fazer é o processo. Se ela não... Se essa pessoa não realizar esse percurso de forma correta, ela vai receber o prêmio no final? Exemplo, ela tinha que ir para a cidade de Eloy Mendes. Ela se engana e vai para a cidade de Varginha. Ela percorreu de forma correta o percurso? Não, então ela vai perder o direito? O dinheiro? Ela vai perder o dinheiro? Vai. A mesma coisa no processo. Eu tenho que seguir essa sequência de atos processuais, esse percurso, esse trajeto. Senão, no final, eu não vou ter resposta jurisdicional. Então, é a mesma coisa que essa analogia que eu acabei criando. Entenderam? Então, ela faz jus ao prêmio? Ai, faz. Ela faz jus, ela comprou o bilhete. Ah, ela foi premiada? Foi. Ótimo, preencheu as condições da ação.
agora é subjetivo. Ela quer ir lá buscar? Quer, então ela tem que sair do campo e ir até Eloy Mendes, a cidade de Eloy Mendes. Se ela tem que fazer isso, ela tem que percorrer um trajeto. Então ela tem que obedecer um processo. Se ela não obedecer esse percurso, essa sequência de atos, passar pela cidade X, ela não vai chegar lá. Se ela não chegar lá, ela não vai conseguir a resposta, ela não vai conseguir a sua quantia. Isso é o processo. É o percurso que eu tenho que fazer para poder conseguir, de fato, meu direito de ação. Entenderam? Ficou meio doido nesse exemplo. Mas eu acho que consegue ficar mais ilustrado para vocês sobre o que é ação, o que é processo e por que existem esses pressupostos. As condições da ação seria essa questão que nós falamos, enquanto que os pressupostos processuais é o que eu tenho que fazer para seguir o processo de forma correta. No nosso caso da loteria aqui, aonde que ela tem que ir para chegar até Eloy Mendes? Entenderam? No processo também é assim. Eu vou ter que ver o que eu vou ter que fazer na sequência para poder fazer de forma certinha para o juiz, ao final, dar uma resolução para o meu problema. Ok? Ótimo. Diante disso, pessoal, vamos supor que eu distribuí um processo, porque eu quero uma tutela jurisdicional, uma resposta de mérito do Estado por intermédio do juiz. Para isso, o juiz ele vai ter que fazer, nesta ordem, a visualização de duas situações. Primeiro, se os pressupostos processuais estão presentes. Se estiverem, ele vai verificar se as condições da ação estão presentes. Se estiverem, ok, o processo vai dar a sua continuidade, o seu andamento. Então, é nessa ordem. Na hora que o juiz recebe a petição inicial, ele vai ver, os pressupostos do processo estão aqui. A gente vai ver quais são na aula que vem. Agora, eu vou ver se estão as condições da ação. Estão. Então, o processo vai continuar. Agora, imaginem uma outra situação. O juiz, ele tá visualizando ali a questão dos pressupostos e tudo mais, ele verifica que não tem algum pressuposto processual. O que vai acontecer com esse processo? Quer dizer que o juiz ele não vai nem verificar ainda as condições da ação. Porque se não tem um pressuposto, a gente vai ter que resolver sobre esses pressupostos primeiro. O juiz vai ter que visualizar, pessoal, se esta ausência é um vício sanável ou um vício insanável. O que é um vício sanável? Quer dizer que é um problema que pode ser sanado em um determinado prazo. Enquanto que um vício insanável é um problema que não tem como resolver naquele processo. Se o juiz verifica que o vício é um vício sanável, é um vício pequeno, o que o juiz vai fazer? Vai dar um prazo para o advogado da parte autora regularizar aquele pressuposto que está faltando. Então, por exemplo, só para ficar ilustrado na mente de vocês, imaginem que eu distribuí uma petição inicial, juntei todos os documentos necessários, a procuração está lá, por um lapso, o processo ainda é físico, tá? Por um lapso eu esqueci de assinar a petição inicial. Era muita quantidade. Gente, isso acontece muito da gente fazer petição e esquecer de assinar. A gente vai passando, assinando várias e às vezes alguma outra passa. Então passou, chegou lá, o juiz falou, mas está sem assinatura. Como que eu vou seguir com esse processo? Eu não posso nem examinar as condições da ação, porque esse processo não está nem assinado. Mas não é um vício simples de ser sanado? Então o que o juiz vai fazer? Intime seu advogado parte autora para no prazo de 15 dias regularizar a petição inicial. Eu vou lá, assino onde eu esqueci de assinar. Aí agora o juiz vai verificar se existem as condições da ação. Então, um vício que é um vício sanável, um vício simples. Mas tem vícios que não são tão simples, que são vícios complexos e que não permitem esse prazo. Então, o juiz vai extinguir o processo sem resolução do mérito, tá? Da mesma forma que, se eu não sanei aquele vício sanável dentro daquele prazo de 15 dias, eu me mantive inerte, o juiz também vai extinguir o processo sem resolução do mérito. A diferença é que no vício sanável, ele me deu uma oportunidade, e eu que não aproveitei, né? Aí, pessoal, o juiz verifica que os pressupostos estão presentes, mas que as condições da ação não estão. Se não tem alguma condição da ação, o processo também será extinto sem resolução do mérito. A gente já viu isso nas aulas sobre ação. Então, quem não viu, volta lá, tá bom?
Mas, pessoal, a gente tem que entender que o processo está acontecendo de forma regular. Então, o juiz verificou que existem os pressupostos, então, que o autor tem direito à resposta de mérito. Na sequência, ele viu que preenche as condições da ação. Então, o processo vai seguir de forma válida e de forma regular, tá? Pessoal, esses pressupostos processuais que a gente vai ver na próxima aula, eles são matéria de ordem pública. A gente já entendeu o que é matéria de ordem pública quando acho que foi da ação que nós falamos, agora eu não me recordo. Mas a gente falou muito sobre isso. Os pressupostos processuais, pessoal, eles constituem também matéria de ordem pública, ou seja, o juiz ele pode examinar de ofício. A partir do momento que ele verificar que está ausente algum pressuposto processual, algum requisito processual, ele pode tomar a medida que ele achar necessário, tá? Verificando se o vício é sanável ou insanável. Isso, inclusive, é um dos deveres do juiz. Ele, do início ao fim do processo, deve visualizar se o processo está acontecendo de forma regular e válida. Porque pode ser que ao longo do processo algo tenha acontecido ali, que vocês vão ver aí ao longo de todos os semestres, que vários erros podem acontecer, e ele tem que estar atento. Porque se ele visualizar algum erro, ele de ofício já pode se manifestar no processo. Ou seja, não precisa de alegação de ninguém, não precisa de provocação de nenhuma das partes. Ele pode tomar essa medida a qualquer tempo, a qualquer momento, e inclusive de ofício. Tá? Ele só não pode conhecer essas matérias de ofício quando do recurso especial e do recurso extraordinário. São recursos que vocês vão ver lá pra frente, então eu não vou entrar nesse assunto. Mas existem exceções, como em tudo no direito, que é o recurso especial e o recurso extraordinário, são recursos complexos que vocês vão ver lá pra frente. Que existem matérias de pré-questionamento e paro por aqui para não ficar a coisa mais complexa do que já é, tá? Mas, em regras gerais, o juiz vai poder visualizar essa ausência a qualquer tempo e tomar a medida que achar necessária. Não precisa de provocação de ninguém. Matéria nunca estará preclusa, tá? Que a gente falou sobre preclusão também na última aula. Para isso, pessoal, para que a gente possa entender sobre os pressupostos, entendendo que ela é uma matéria de ordem pública, existem pressupostos ou requisitos processuais que são de grande relevância, que são muito importantes. E sem esses pressupostos, o processo se torna ineficaz. Então, é possível a existência de um processo ineficaz? Sim, se não existir um pressuposto muito relevante. Mas é possível que não exista algum requisito processual que seja até relevante, que seja relevante, mas que não seja tão grave, mas que pode ensejar na nulidade do processo. Então, é possível que exista um processo nulo. Então, pessoal, tem pressupostos que, caso não sejam observados, vão resultar em ineficácia do processo. Existem pressupostos que, se eu não observar, vai gerar nulidade do processo. Estes pressupostos são, nessa ordem, de eficácia e de validade. Esses dois pressupostos, eficácia e validade, nós vamos ver na próxima aula, tá bom? No mais, pessoal, é isso. Espero que não tenha ficado em dúvidas. É uma matéria realmente complexa, mas que a gente tem que passar por ela, tá? É a teoria geral, então eu tento dar de forma genérica vários assuntos diferentes para que possa ficar muito bem ilustrado e de forma compreensível para você, tá bom? Mas isso tudo vocês vão ver ao longo de todos os próximos semestres com mais detalhes, tá bom? Mas essa é a base que vocês precisam entender. Então, na próxima aula, nós veremos de fato os pressupostos processuais, que são os de eficácia e de validade, e estes problemas relacionados a processo ineficaz e processo nulo, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.